Os desafios com essa nova geração, as oportunidades, as angústias. Qual é o nosso papel, seja como pai ou como líder? Eu vejo com jovens hoje que eu trabalho, desenvolvendo jovens em orientação profissional, eu digo para eles, às vezes é uma aflição na escolha da primeira faculdade, então, claro, é uma decisão importante, mas as habilidades, os conhecimentos, eles se convergem. E se você consegue saber para onde aquilo que você gosta de fazer, eles se convergem para um propósito. Então, todas vão se cruzar ali na frente. O que o pai fala para um filho dá muito da autoestima e dos talentos que esse filho enxerga nele mesmo, né? Então, a geração dos pais, a geração dos líderes, ela precisa se aproximar um pouco das dores da geração atual. Porque o ser humano, na essência, ele tem uma angústia humana. E saber lidar com a dor, saber lidar com a frustração, saber viver apesar das circunstâncias é uma grande habilidade humana de sobrevivência, de longevidade e de felicidade. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber uma profissional multifacetada que tem deixado uma marca significativa na intersecção entre psicologia, educação e finanças. Ela é mestre em psicologia e engenheira pela USP, com MBA em finanças pelo INSPER e em especializações pela FGV e pela AMD. Sua carreira passou por posições de liderança em grandes empresas como Pão de Açúcar, Mover, Dow Chemical, Oxiteno e Essências Ambiental, onde ela se destacou por integrar uma visão humanizada ao rigor financeiro. Atualmente, ela é professora de finanças comportamentais na FGV, mentora no INSPER, colunista do Estadão Investidor e se especializou em educação financeira e orientação profissional. Agora, o que o seu currículo não conta é o seu compromisso com a educação financeira e o desenvolvimento humano, que mostra que é possível transformar vidas através do conhecimento. Sua dedicação e paixão são verdadeiros exemplos de liderança inspiradora. Ana Paula Hornos, que prazer ter você aqui no Lugar de Potência. Prazer é meu, Baza, que delícia. Adorei o convite, estou honrada aqui estar com você e com seus ouvintes aqui, quem te acompanha. Muito bom. E Ana, começando sempre pelo início, como eu gosto, me conta um pouco mais das suas origens, referências familiares. Então, Baza, minha família, você me perguntou do sobrenome, tenho pronúncia no espanhol. Eu sou descendente de espanhol com italiano, o que dá bastante trabalho para o meu marido. Sangue quente. Sangue quente, é uma mistura quente. E a minha família tem uma origem simples. Meu avô espanhol chegou fugido da guerra e veio se estabelecer aqui no Brasil. Conheceu minha avó, que também é espanhola. E meu avô fez o mesmo movimento da parte da mãe, né, o italiano. E eles não tinham o ensino médio, tinham até o ensino médio, segundo grau, não fizeram faculdade. Então, é uma família que se estabeleceu no Brasil. Eu digo que é um país de oportunidades, né, para o imigrante, e foi muito acolhedor para minha família. E me conta mais, na tua criação, no que você já se diferenciava dos seus irmãos, que você já notava naquela época? Baza, eu tenho 2 irmãos homens, eu sou a mais velha de 2 irmãos, e a minha família tem uma constituição bem machista, assim. Eu acho que eu tive a sorte de ser a filha mais velha, porque se eu tivesse sido uma filha mais nova, né, eu acho que eu teria sofrido um pouco mais. Eu consegui estar na vanguarda aí da batalha. Mas eu acredito que o fato, talvez até, da família ter conceitos machistas, me colocaram numa posição de ter que lutar pelo meu lugar, né? E acho que isso me ajudou bastante no mundo profissional. Quando eu entrei no mundo profissional, fui fazer engenharia, então fui trabalhar em empresas que tinham predominância masculina. Acho que essa formação de 2 irmãos e conceitos aí mais machistas Desde na família... sempre lutando pelo seu espaço. Eu acho que me ajudaram muito na carreira. Mas quando você foi fazer engenharia química, né? Quais eram os seus sonhos de carreira naquele momento? Mas essa escolha, eu trabalho hoje com orientação profissional ajudando jovens. Acho que a gente se dispõe a fazer algumas coisas que você fala, poxa, se na minha vida foi tão difícil, sofrido, né? Vou trabalhar para ajudar outros. Porque eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, e tem até dentro desse conceito aí machista, eu queria fazer medicina. Meu pai é médico, então eu tinha um exemplo dele ali, uma inspiração, e eu sempre gostei de ajudar pessoas, então eu queria fazer medicina. E eu preenchi a ficha lá do vestibular,
Meu pai chegou, vendo a minha ficha sendo preenchida, ele pegou, olhou, ele falou medicina e rasgou a ficha em vários pedacinhos, assim, o que me derrubou. Ele falou, você escolhe qualquer faculdade, menos medicina. Medicina não é faculdade para mulher. E aí você vai ter filhos, não vai poder fazer plantão, se dedicar. E aí, com isso, eu falei, bom, então eu vou escolher uma faculdade bem feminina, vou fazer engenharia. Eu fui no contra-exemplo. Mas não foi uma decisão muito embasada. Eu pensei na engenharia, porque eu queria engenharia química, porque eu queria trabalhar na engenharia genética, na pesquisa. E no final, o curso de engenharia química da Poli, da USP, era muito mais de processos industriais do que de engenharia genética, né? Então, não foi uma escolha muito sedimentada. Mas eu gosto de números, tenho uma aptidão muito forte para números, para planejamento. Então, a engenharia me agregou muita coisa na minha vida, na minha carreira. É justamente essa pergunta que eu ia fazer agora. Como que essa formação influenciou na sua abordagem e no seu crescimento depois dentro da área financeira? Foi muito importante a engenharia, né, na minha atividade da área financeira, inclusive no meu primeiro emprego, porque eu trabalhei na Dow, e eles foram recrutar lá na faculdade. Eu fui uma das primeiras a serem recrutadas ali para estágio. E fui recrutada porque estava estudando engenharia química, e eles me perguntaram, que área você quer? Eu falei, eu sei que eu não quero área técnica, de resto, eu não sei aonde. E eles me colocaram em planejamento estratégico, então acho que até foi uma ajuda muito grande ali, né, que eu tive no início, já de achar um lugar que era um lugar que eu pertencia, né. Mas a engenharia me trouxe raciocínio lógico, toda a forma de desenvolvimento de números. E na área financeira isso foi fundamental, porque eu migrei depois do planejamento estratégico para a área financeira, né? E aí lidando com balanços, com relatórios, com toda a parte da mesa de operações lá da Dow. Então, é fundamental, né? Engenharia indiscutível. E como é que foi a transição dessa carreira técnica? Porque por mais que você não tenha atuado especificamente com a engenharia, puxa, planejamento estratégico e finanças são carreiras técnicas. Como é que foi essa transição depois para posições de liderança? O que a faculdade não te ensinou sobre liderar pessoas e você teve que aprender na prática? Poxa, é verdade. A faculdade me ensinou muitas coisas de raciocínio lógico, mas eu tive que me desenvolver depois com outros vários cursos, assim, técnicos também, né? Porque a engenharia, na parte de contabilidade, administração, precisa um pouco de um complemento. Em relação a pessoas, eu fui ocupar a posição de CFO na Cavo, né, empresa de meio ambiente. Eram 1.500 funcionários e eu acumulei, eram só 3 diretores estatutários, eu era uma delas. Então, tinha o diretor de clientes públicos, eu era a diretora de clientes privados e back-office, CFO e área administrativa financeira e o presidente, né? Então, nessa hora, eu acumulei a função do RH com 1.500 funcionários e uma equipe de 10 gerentes abaixo da minha diretoria e mais vários, né, ali a cascata das unidades de negócio, das bases. E foi um desafio trabalhar com gente, e eu acho que aí que eu comecei a perceber a necessidade da rede de apoio, acho que também trabalhar junto ao conselho de administração, então, pares de unidades de negócio, o mercado em si. Então, ali você começa a perceber a necessidade de articulação, de alinhar projetos, de equacionar agendas. São coisas que eu, pelo menos, que vim da área técnica, na minha habilidade ela não estava muito desenvolvida. Eu tinha um olhar muito mais do resultado e um olhar matemático, assim, 2 mais 2, 4. Tem que dar 4. E 2 mais 2... Nem sempre assim com pessoas. Exato. E às vezes dá 4 no longo prazo, né? Você precisa 1,5, 2,5, 3,5. E precisa amarrar os projetos. Então, eu acho que foi isso que eu comecei a aprender ao longo da minha área de liderança. E Ana, e aí você já tinha uma carreira de sucesso no mundo corporativo, você já tinha atingido uma posição de C-level. O que te motivou a começar a refletir sobre outros caminhos de carreira? Baza, depois que eu trabalhei como CFO, eu ainda fui para o Pão de Açúcar, né, que consta aí como diretora de planejamento estratégico. Foi um desafio sair da área da indústria para a área de varejo, né? Então, o varejo é muito mais rápido, muito mais dinâmico e mais de curto prazo, assim, as decisões. E eu estava no auge da minha carreira ali. A primeira vez que eu ocupei a posição de C-level, eu tinha 29 anos. E eu não quero datar aqui o episódio, mas já faz bastante tempo que isso aconteceu. Então,
se hoje, né, a mulher tá tentando ocupar posições de C-level, eu acho que eu nem me dei conta do feito que tinha acontecido com 29 anos de idade. E eu também já tinha pertencido ao conselho de administração. Eu ocupei nas Ciências, né? Eu fui conselheira lá de administração. Então, aos 29 anos eu era conselheira de administração, CFO e me tornei mãe também, tudo ao mesmo tempo. Fui para o Pão de Açúcar e ali eu estava ocupando uma posição que eu também me reportava ao Abílio como presidente do conselho e ao presidente do grupo, né? Então eu tinha duplo reporte, porque eu era diretora de planejamento estratégico, e eu acompanhava todas as reuniões de conselho, tanto o consultivo quanto o administrativo, quanto era a officer ali dos comitês do Conselho do Pão de Açúcar, né? E o Humberto, né, o meu marido, ele foi convidado a ser transferido para a Argentina, né? E ali bom, a gente, vamos para a Argentina? E eu falei, e agora, né? Eu estava assim no auge da minha carreira executiva, todo bônus, né? Tudo aquilo. Ralei muito para chegar. Ralei muito para chegar aqui, exato. E você sabe que teve um headhunter colega seu, né, dos Big Five, que me conhecia ali no mercado. Ele me ligou, ele ficou 1h30 no telefone pedindo para eu não ir. 1h30, ele usava argumentos, eu rebatia, ele usava argumentos, eu rebatia. E o meu pai pediu uma reunião com a secretária do grupo ali, marcou o horário e apareceu sem eu saber que era o meu pai que estava ali, para pedir para eu não ir para a Argentina, né? Teve lobby, então. Teve lobby. E eu fui, né? E foi ali que deu uma mudança. A minha mudança, ela não foi planejada, né? Foi uma mudança, acho que mais do coração do que da razão. Eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu tomei uma decisão tão emotiva, emocional do que racional, né? Eu sou uma pessoa bastante racional. E fui. E lá eu comecei a olhar o mercado, né? Eu saí do mundo corporativo por um período, tive vários convites lá, mas não aceitei, era uma situação mais difícil de expatriação, né? Não sabia quanto tempo eu ia ficar lá. Mas eu comecei a olhar o mercado e comecei a escrever o meu primeiro livro de educação financeira solo, assim. E foi ali que eu fiz essa inflexão, nessa mudança de carreira, né, que disparou. Mas aí tem toda uma outra trajetória. Eu fiquei mais ou menos 15 anos no mundo corporativo e já estou há 15 anos na educação financeira. Então, eu tenho meio a meio aí das duas experiências. Ana, mas o que eu quero explorar é que nesse desafio de transição, não foi só uma transição de carreira, porque não foi só uma pausa, mas também outro país, outro estilo de vida, longe dos amigos e família, mais em casa do que aquele ritmo alucinante de empresa. Conta um pouquinho desse choque do lifestyle também. Eu acho que foi o choque, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, eu acredito, assim. Primeiro porque foi uma decisão, assim, não tão planejada, e por não ser tão planejada, eu não tinha dimensionado riscos, situações, né, e que foram acontecendo, e eu tive que lidar com elas ali, algumas mais fáceis, outras mais difíceis. Eu acho que o que mais me chocou ali no primeiro momento foi essa perda da identidade do mundo corporativo, da pessoa que eu era, da executiva do meu trabalho, da minha produtividade. E, de repente, eu tive uma fase de transição bem extrema, que eu virei do lar, né? Eu tive que cuidar ali da mudança, dos móveis, da administração da casa e da adaptação da minha filha, né? Minha filha enfrentou algumas dificuldades na escola ali, de adaptação cultural, de distância dos avós. Então, teve toda uma dimensão ali familiar e pessoal. E aquilo me colocou em situações de bastante estresse, assim, pessoal, né? Eu ir aos eventos como esposa e não ir aos eventos como executiva convidada, isso também foi bastante diferente para mim, assim. Eu estava acostumada a entrar no ambiente, no lugar do mundo corporativo que eu participava das reuniões. E ali eu simplesmente acompanhava nas reuniões, né? O que também acho que é uma dimensão da vida, né? É um papel social que a gente exerce, tanto o homem quanto a mulher, importante de ser desenvolvido. Então, eu acho que do lado humano, Baza, me trouxe... Eu brinco que eu tive a fase da razão, depois a fase da grande emoção, e hoje eu me sinto conciliando esses dois lados, sabe? E ajudando pessoas nessa trajetória de conciliar o lado racional e emocional e equilibrar os dois lados. E aí, dentro dessa dinâmica, como é que foi identificar potenciais áreas de interesse para uma nova carreira? Isso é alguma coisa que sempre existiu na minha vida, a vontade de trabalhar com educação. Eu era pequenininha, eu colocava eu não brincava de casinha, eu brincava de escolinha. Então, eu colocava meus amiguinhos e eu dava aula para os meus amiguinhos, né?
E eu faço isso desde de criança à vontade. Na minha adolescência, eu comecei a trabalhar por vontade própria e dando aulas particulares. Então, a educação era algo muito presente na minha vida. Quando eu tinha 7 anos, eu dizia para minha mãe, eu vou abrir uma escola. Então, eu dizia, eu quero ter uma escola, minha escola, e eu tinha uma admiração gigante pela diretora da minha escola, né? E aí eu pedi para minha mãe, eu quero que a dona Janete, eu estudei na escola Morumbi, eu quero que a dona Janete me conte como ela conseguiu abrir essa escola. Eu falava, 7 anos de idade. E eu enchi tanto a paciência da minha mãe, que ela marcou uma reunião com a diretora e falou, a minha filha quer abrir uma escola, você pode, por favor, ensiná-la a fazer isso, né? E a diretora, com toda a paciência, foi até engraçado, porque ela era uma pessoa bem rígida, assim, bem hierarquicamente distante até dos alunos. Ela me colocou ali, falou, bom, você quer abrir uma escola, Ana? Então, eu vou te ensinar. E ela me deu lá, eu nem lembro tanto da aula, mas eu lembro do evento, assim. Poxa, ela me ensinou a abrir uma escola. Então, quando eu fui para a Argentina e tive o sabático, eu pensei, agora é o momento de eu refletir, então, naquilo que eu sempre quis fazer, né? E comecei a olhar o ambiente de escolas da Argentina, que era diferente, e eu acho que diferenciado do ambiente de escolas que eu via no Brasil, principalmente nas atividades extracurriculares. Aqui ainda era o meio período, predominantemente, lá era integral, e a minha filha fazia muitos cursos extracurriculares, no que eu acredito bastante, nisso no desenvolvimento de uma criança, um adolescente. E aí eu falei, poxa, não tem isso no Brasil. Então, quando eu voltei, eu abri uma empresa. Minha primeira empreitada foi abrir uma empresa de cursos extracurriculares, mas eram na área de dança, teatro, percussão, todas as artes, menos a educação financeira. Ela ainda não existia naquele momento. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. E dentro dessa dinâmica, como extrair valor das suas experiências profissionais anteriores para aplicar numa nova carreira? Porque por mais que a mudança ela pode parecer grande, e ela mas, puxa, a gente não é um livro em branco, né? A gente traz habilidades. Eu digo que qualquer habilidade, né? Eu toco flauta transversal. E isso não é uma habilidade que útil, assim, na vida corporativa. Mas uma reunião de negócios que eu falei que eu tocava flauta transversal, a pessoa tocava flauta transversal e eu consegui fechar o negócio, porque a pessoa gostou tanto que eu conheci um instrumento que a maioria das pessoas não pratica. Então, qualquer habilidade é fundamental, né, Basa? Eu acredito que no empreendedorismo, essas habilidades que a gente desenvolve, né, no mundo corporativo, de planejar, as que eu tinha como fortaleza, né? Então, o planejamento, o raciocínio lógico, a liderança, a execução, o projeto, metas, a organização por estratégia, e depois o lidar com pessoas, né? Você me perguntou de pessoas, eu vou deixar pessoas agora para a segunda fase da minha carreira, que foi quando eu me desenvolvi mais em pessoas. Mas tudo isso você carrega e usa como habilidade geral, né, na sua vida. Eu vejo com jovens hoje que eu trabalho, desenvolvendo jovens de orientação profissional, eu digo para eles, às vezes é uma aflição na escolha da primeira faculdade, então, claro, é uma decisão importante, mas as habilidades, os conhecimentos, eles se convergem. E se você consegue saber para onde aquilo que você gosta de fazer, eles se convergem para um propósito. Então, todas vão se cruzar ali na frente. E me ajuda a entender um pouco mais, do ponto de vista macro, quando você faz a orientação profissional de um jovem, é o mesmo framework da orientação profissional de um adulto buscando uma transição de carreira? Não é não. O jovem, ele tem algumas dúvidas, assim, existenciais ainda, né? Então, eu exploro... Depende, né? Depende. Tem algumas coisas que são em comum, mas eu exploro bastante nos jovens o autoconhecimento, a descoberta dos talentos, preferências e eles também, como é a história de vida deles e dos pais deles. Porque tem um estudo na psicologia que, embora a pessoa vá com muitas dúvidas, 90% dos casos acabam por inspiração da família ou de uma pessoa afetiva, assim, do entorno. Por isso que é tão grave, né, nas comunidades, o entorno, quando não tem a presença do pai, a mãe não tem uma presença tão forte.
e na comunidade tem o tráfico, né? Tem referência referência errada, a referência afetiva de admiração, ela se desenvolve nessas bases. Então, a primeira infância é muito importante na escolha da carreira, assim, na primeira escolha. Então, eu faço um percurso desse tipo. O adulto, ele às vezes está com outros dilemas, né? Então, ele às vezes trabalhou por algo que ele não gostou de trabalhar e agora ele quer se dedicar ao propósito, ou ele tem alguma questão de competências que ele percebe que prejudicaram nas habilidades dele no primeiro ou no segundo, terceiro trabalho, e quais eu deveria me desenvolver mais para o próximo, né? Então, ali eu customizo mais o adulto. O jovem eu já tenho um pouco de uma metodologia que eu sigo com eles, que é particular da geração, né? E hoje, Ana, eu te vejo numa posição privilegiada, que além de estudar muito sobre o tema, seu dia a dia tá muito com desses millennials, geração Z. Me ajuda a entender melhor como é que é a cabeça desses jovens, quais os principais mitos ou equívocos que a gente pode ter dessas gerações. Eu acredito que tem bastante julgamento, sabe? A gente precisa, como educadores, líderes, pais, trabalhar um pouco a aproximação do olhar do porquê que eles estão ali, né? Eu até brinco assim, você contrataria seu filho? Então, se você não contrataria seu filho, por que não, né? E será que ele também sente que você não contrataria? Não o contrataria? Porque o filho, ele tem o que o pai fala para um filho dá muito da autoestima e dos talentos que esse filho enxerga nele mesmo, né? Então, a geração dos pais, a geração dos líderes, ela precisa se aproximar um pouco das dores da geração atual. A geração atual é carregada de sonhos, né? Ela quer crescer, ela quer se desenvolver, mas ela enxerga um mundo muito difícil. E quando o mundo ele é muito difícil, a meta fica muito inalcançável, a pessoa ela começa a entrar em paralisação, em evitação ou em depressão. Então, a ansiedade predominante, a gente tem 16 milhões de jovens sofrendo de transtorno de ansiedade aqui no Brasil, assim, graves, né? Uma estatística aí. Então, isso é disparado por um mundo tão complexo que eu vejo um cenário de desemprego, vejo pais, dependendo da família, de muito sucesso, já tendo acumulado um padrão de vida. Eu parto de um padrão de vida já confortável, mas como que eu vou conseguir chegar nele, por mim mesmo? Então, tudo isso causa uma dor tão forte que dá uma evitação, uma ansiedade nesses jovens. E essa evitação e essa ansiedade, ela tem que ser canalizada. Então, ela é canalizada para distratores, né? Para as redes sociais, ela é canalizada para qualquer tipo para tal famosa preguiça. Fulano é preguiçoso. Não, fulano não é preguiçoso. Por que ele é preguiçoso? Ele não estuda e dorme, ele não estuda e fica no videogame, ele não estuda... ele não é preguiçoso, ele é motivado ao videogame, ele é motivado a dormir. São motivações distintas. E por que uma pessoa se motiva a dormir, a jogar videogame e não se motiva a estudar ou a buscar um trabalho? Talvez seja um descasamento de metas e de autoestima, né? Então, o reforçamento ele é muito importante. E quando a liderança e a outra geração se distancia desse olhar, ela carimba e causa maior distanciamento, né? E aquilo se retroalimenta. E um ponto que você está trazendo, assim, e eu costumo provocar também, quando eu ouço as lideranças atuais ou as pessoas já de outras gerações reclamando tanto das novas gerações, eu costumo brincar, poxa, deixa eu só lembrar que eles não vieram de Marte. Exato. Eles vieram das nossas casas, nós criamos essa geração, né? Sim. Então, não veio de Marte, aterrissou aqui do nada. Não, peraí. Eles são resultado dos nossos comportamentos, dos padrões e do que a gente trouxe como exemplo que transformou essa geração no que ela é. E você trouxe das questões existenciais, eu queria explorar um pouquinho mais. Você falou sobre a questão de fazer a diferença, de construir a história, que para mim me remete muito ao protagonismo, é isso mesmo? Você diz da geração... Das novas gerações. Das novas gerações. Eles têm, sim, dentro deles uma aspiração forte, né? Eles desejam uma vida, sonham em crescer, tanto é que os jogos de aposta, os investimentos em Bitcoin, exagerados pela nova geração, são resultados dessa vontade do dinheiro rápido e fácil. Então eu vou me tornar influencer, eu vou por um caminho que
eu enxergo que eu vou conseguir. Então, eles têm grandes aspirações, eles têm um sonho de mudar o mundo, um sonho de cuidar do planeta, eles têm valores da inclusão, da diversidade, são valores da saúde mental, do equilíbrio, são valores muito importantes, né, para a transformação do mundo e para a sociedade complexa que a gente tem hoje, né? Mas eles muitas vezes não têm repertório, base, a gente chama na psicologia, né, dos comportamentos que você desenvolveu e os comportamentos que você não desenvolveu do seu repertório comportamental. E como eles não vieram de Marte, se em casa a gente não permitiu que eles se desenvolvessem em determinados comportamentos, se o meu filho, você faz tudo por ele, você tira a motivação dele. Né? Se ele precisa procurar um emprego e você procura emprego por ele não tem o repertório de procurar um emprego. Se ele precisa construir um network, mas você oferece o seu network para ele não precisa construir network. Então, com isso, eles não têm habilidades desenvolvidas. Se você coloca um problema de matemática a uma criança que não sabe a tabuada, ela não vai conseguir fazer o problema de matemática. E não é porque ela é preguiçosa, nem porque ela não é inteligente, nem porque ela não é motivada, é porque ela não consegue. E o jovem, nas habilidades socioemocionais, é a mesma coisa. Ele quer crescer, ele quer desempenhar, ele tem capacidade, mas às vezes não tem repertório. Então, você me perguntou, motivação? Muita, mas não tem, às vezes, repertório para seguir na motivação. E o mundo é complexo, ele está exigindo um repertório muito maior. E a inteligência artificial chegou, então o repertório humano precisa ser maior ainda. E com isso, o desafio fica grande, né? Então, a depressão aumenta. E aí, sobre esse ponto da saúde mental, né, angústias, uso de remédios, né, que a gente vê crescendo muito nessas novas gerações, me conta mais do lado B dessa história, que a sociedade talvez deveria entender melhor. Sabe que a primeira vez que eu cheguei numa escola com os meus livros, né, pulei essa parte aí dos meus livros, de como eu cheguei na educação financeira, mas eu escrevi um livro e o Colégio Palmares adotou, e eu fui em várias escolas apresentar. Mas uma das escolas que eu fui, a diretora pedagógica, ela já era uma pessoa muito sênior, muito conhecida no mercado e que eu tinha profunda admiração. E ela falou, Ana, que legal que eu vou adotar o seu livro agora, porque eu tô saindo. Eu falei, como assim você tá saindo? Você é nova ainda, né? Tem muito... Ela falou, não, eu sabia lidar com crianças e adolescentes, agora eu não sei mais, eu preciso me aposentar. Eu falei, como assim? O que mudou? Por que você não sabe mais? Ela falou, porque as crianças e adolescentes chegavam aqui no estado natural delas. E aí eu sabia lidar com o bagunceiro, com o quietinho, com o dedicado, aquele que não se integrava. Eu sabia lidar com todas as situações. Hoje as crianças elas chegam alteradas por medicamentos. Então a gente não tem mais o sistema basal, você não sabe mais o que é aquela criança. Um dia ela chega eufórica, outro dia ela chega deprimida, outro dia ela chega nervosa, outro dia ela chega agressiva. Então, eu não consigo mais, ela dizendo, né, lidar com essa situação. Então, o uso de medicamento, ele ficou algo muito indiscriminado, né? Todo mundo hoje, eu vejo, não é todo mundo, mas eu vejo muitos jovens querendo ter um TDAH para chamar de seu, né? Então, o jovem chega ao meu consultório e ele quer fazer o teste de TDAH, e são vários. E os pais querem também. E eu digo assim, primeiro faço uma análise clínica, né? Se o teste de TDAH a gente também é um acompanhamento psiquiátrico, daí sai da área da psicologia, tem que ter junto um psiquiatra. Mas eu faço uma análise clínica e não vejo ali, se tiver alguma questão ali, não é alguma questão tão latente. E mesmo que seja uma questão que exista, a pessoa com repertório, ela consegue equilibrar, você consegue desenvolver algum repertório que consegue aumentar o foco, a questão da ansiedade, etc. Mas por que tanto você quer fazer o teste? Não, porque eu vou mal na escola, os meus pais não se conformam, eu tô deprimido, eu não consigo performar, eu tento estudar e não vai, eu tento decorar e não lembro, eu não consigo ter foco. Pelo menos sabendo que eu tenho TDAH, eu tenho como explicar isso. Então, é uma forma de tirar a culpa, né? É uma forma do imediatismo da sociedade que a gente tem hoje de aliviar a dor. E isso é uma falta de repertório, porque o ser humano, na essência, ele tem uma angústia humana. E saber lidar com a dor, saber lidar com a frustração, saber viver apesar das circunstâncias,
é uma grande habilidade humana de sobrevivência, de longevidade e de felicidade. E a gente não desenvolve nos filhos, o remédio ele tira. Não estou dizendo que remédio não é importante, né? Tem os casos que são necessários, mas ele tem que ser usado para os casos necessários. E o tema que você tocou, Ana, como lidar com essa dualidade, né, dessa nova geração entre esse imediatismo, agora, por outro lado, a necessidade da paciência, principalmente na construção de uma carreira? A paciência é um dos grandes atributos da educação financeira, né, como lidar com o dinheiro, como ensinar o seu filho a lidar com o dinheiro, como você mesmo pode ter uma boa habilidade na área financeira e no equilíbrio das suas finanças, desenvolva a paciência, né, a espera, o longo prazo. Um bom investidor é um investidor de longo prazo. E a nossa sociedade de hoje é totalmente impulsiva em tudo, né? E a gente mesmo, né, assistia um filme de 2 horas, agora não consegue assistir um Reels de 2 minutos, você já perde a paciência, né? O autocontrole, baseado na psicologia, ele é definido não pela questão da explosão, né? Eu brinquei que eu sou sangue quente, né, em espanhol e italiano, mas não é a explosão que fala sobre autocontrole na psicologia técnica, é a questão de você tomar decisões de longo prazo. Então, a pessoa que escolhe o resultado de maior magnitude, né, de maior valor no tempo, ela é autocontrolada. Aquela que, em curta distância, escolhe o menor valor e toma a decisão rápida, essa é a pessoa impulsiva, né? E aí, cabe à nossa geração, com os filhos, né, e aos líderes, treinar esse repertório, treinar em si mesmos, né? E para isso a gente precisa desenvolver metas, dividir metas grandes em etapas, né? Com os filhos, principalmente, que são aquela matéria-prima em lapidação, desenvolver a espera. Então, a espera, eu digo desde a amamentação, né? A espera pelo tempo de mamar na hora certa. Pode chorar, né? Dependendo ali da circunstância, mas pode chorar um pouco, pode esperar pelo presente e não dar o presente antecipado. Ah, meu filho precisa estar pedindo alguma coisa, eu vou lá e compro. Não, espera, pode esperar, né? E com isso a gente desenvolve o sistema de espera, né? E de longo prazo. Nossa, eu achei interessantíssimo sobre a espera. Acho que principalmente quem tem filhos, né? É uma nova geração. O meu tem 5 anos, você conhece o Felipe. Lidar com o tédio é cada vez mais difícil. Lidar com o nada é cada vez mais difícil, né? E eu fico me perguntando quais técnicas poderiam ser aplicadas para ajudar a criança, porque simplesmente também deixar ela ali sem nada e deixar ela entrar em parafuso não me parece que é o melhor caminho. E nem é o melhor caminho para os pais também, né? Principalmente também nesse contexto. Eu acho que no restaurante, né, não tem uma tela para dar para essa criança, a gente quer almoçar aqui sossegado, né? Então é o contexto inteiro. Eu acho que é voltar às origens, né, mas assim, às origens humanas. Então a natureza, ela tá aí para a gente se conectar, né? Então o tempo de uma caminhada, um acampamento, um mar, uma praia, uma brincadeira, a conversa do almoço de todos ali presentes, né? A gente fala da meditação, ou pode incluir a religião, a prática religiosa. A prática religiosa é uma prática de espera, de meditação, né? De conexão com Deus. E tudo isso são atributos que a gente pode desenvolver nos filhos, né? Mas para isso a gente também precisa estar conectado com eles naquele tempo conjunto. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente tem outras prioridades, eu me incluo nisso, né? Então eu fui fazer um exame médico outro dia e fico observando. Tá mais fácil observar que a minha filha já tem 25, então eu observo dos outros. Mas estava ali a mãe com 2 filhos, a mãe fazendo vários calls ali, uma executiva trabalhando, os filhos ali tocando horror ali no laboratório, né? E eles pediam a atenção da mãe, né? Na verdade, eles estavam pedindo a atenção da mãe e a mãe estava... Claro, ela tinha lá as questões que eram um horário de expediente, né? Imagina o desafio dessa mãe de equilibrar os pratinhos. Mas a gente precisa se auto-observar também, né? E agora trazendo para os jovens, né, nesse início de carreira, quais são as principais dificuldades que você vê esses jovens enfrentando no mercado de trabalho e como superar, né? E talvez como a gente, seja como pai ou como líder, a gente pode contribuir. Os jovens hoje no mercado de trabalho, eles dizem o seguinte: tá muito difícil conseguir o emprego.
Isso, inclusive, tem alguns movimentos nas redes sociais aí, né, da inteligência artificial. Eu escrevi uma coluna no último final de semana sobre isso, sobre a questão da inteligência artificial na seleção dos jovens, né? Eles precisam da primeira oportunidade. Tem muitos jovens que se formam e ficam desempregados. E aí, uma pessoa distante do mercado de trabalho é uma pessoa que não consegue mais entrar. E é uma pessoa que perde a autoestima, né? Você, como headhunter, deve vivenciar isso. A observação de uma pessoa que tem autoestima boa, de repente aquilo começa um processo de degradação. E a pessoa continua igual, né? Mas nas capacidades, mas ela deixa de se enxergar. A gente se enxerga executando, a gente se enxerga pelo olhar do outro, a gente se enxerga pela interação, pelo movimento, né? A gente se enxerga nas nossas próprias capacidades. Então, eu acredito que tem aí um esforço conjunto, sabe? Das empresas darem as oportunidades, dos líderes se aproximarem da geração, do governo fazer um trabalho que ajude a nova geração na empregabilidade, porque a maior taxa de desemprego que existe no país é entre jovens, o que é muito triste, né? Porque significa que a gente não tem a renovação no nosso mercado de trabalho. Talvez por isso explique a falta de liderança política que a gente tem no país, a falta de liderança, né, de sucessão nas empresas, que a gente não está desenvolvendo os jovens. E Ana, você falou bastante de educação financeira, eu não quero deixar passar. Quais são os erros mais comuns que os pais cometem ao ensinar sobre dinheiro, né, para os filhos? Tem alguns, eu acho que suprir rapidamente, né, as coisas, o imediatismo no próprio controle da própria ansiedade. Eu não quero ver meu filho sofrer, então eu vou suprir. Tem algumas brincadeiras que eu faço, assim, que desde criança, né, a mãe leva o filho no supermercado, a criança pede tudo, e aí fica aquela coisa, pede, e aí você tem, às vezes, duas reações, né? Ou você fala, leva, não aguento mais, né? Leva. Ou então fala, não, o dinheiro não dá em Harvard, daí briga, né? E briga. Eu acho que uma forma de sair bem dessa situação e ajudar o filho a se desenvolver é você dizer o espera, né? Ah, que interessante, dar valor àquilo que a criança está pedindo, entender o porquê que ela está pedindo, né? O que ela gostou, é uma forma de conhecer o filho, né? E anotar. Vamos anotar? A gente vai... nessa compra não está na nossa lista. E aí você já dá a referência de lista, né? De prioridade, de lista. A gente vai anotar e colocar na próxima. A gente vai avaliar o que tem de equivalência aqui. Que tipos de produtos tem iguais, quais são os preços. Vamos pesquisar preço para ver. Eu não sei se esse preço está bom. Vamos pesquisar? E aí se engaja com a criança, anota, pesquisa, entende por que ela quis aquele item. Eles são muito inteligentes. E eles acatam. Quando eles se sentem acolhidos, observados e desafiados, eles acatam, né? Então, isso é uma das formas que os pais podem ajudar e que, às vezes, a gente comete na própria impulsividade da emoção ali da situação. Uma outra frase também que é muito comum é a justificativa do trabalho, né? A gente está falando de mercado de trabalho aqui, então eu fui para uma reunião, viajei por muito tempo, aí eu volto com um presentinho, né? E falo, não, aí a criança reclama, poxa, mãe, você não estava aqui em casa, pai não tá... Não, é que eu estava trabalhando, mas a mamãe e o papai trabalham muito para pagar as contas aqui de casa e eu trouxe um presentinho. Então, ali você dá duas mensagens ruins ali, ó, simultâneas. Uma é que o trabalho não é bom, ele já estava achando que não era, né? Porque já te roubou ali o pai e a mãe, então o trabalho não é bom, o pai também concorda, porque está dizendo que só trabalha para pagar as contas. O bom mesmo é o presente e as contas e o que paga, né? Então, isso tira o valor do trabalho, recompensa o filho numa outra dimensão, né? E dá a mensagem errada. Não, o papai e a mamãe trabalham porque tem um propósito, a gente está construindo, vem conhecer o trabalho. Esse é o período que eu estou trabalhando, mas tem um outro período que a gente vai descansar e eu estou aqui com você. Nem precisa do presente. O presente tem que ter simbolismo, né? Ele não pode ser como um elemento de compensar a culpa, né? E quando a gente fala dessa educação financeira, Ana, não é só para criança, né? Muitos adultos sofrem, têm essa dificuldade. Como trazer essa importância, talvez fora do óbvio dito por tantos influencers que acabaram banalizando? Qual que é a tua visão sobre esse tema? Porque, puxa, a hora que a gente olha não só a dificuldade de quem tem uma situação complexa, mas, puxa, eu fico vendo quantos casamentos que muitas vezes, né, marido, mulher, um dos dois não tem essa mesma dinâmica que o outro, que talvez é mais evoluído, isso destrói relações também. Me conta um pouquinho mais isso na fase adulta. Na fase adulta. Tem uma pesquisa que diz que é mais fácil uma pessoa confessar num consultório de psicologia, né?
uma traição amorosa do que uma questão financeira. Então, é tamanho tabu, né, a questão financeira, que as pessoas, elas não querem nem tocar. Mais fácil falar que tem um amante, alguma traição, Exato, do que dizer que derrapou e tá devendo ou tá numa situação mais complexa financeiramente. É isso que normalmente a estatística diz, né? E é engraçado, quando eu comecei na educação financeira e eu fui parar na psicologia por conta disso, o cliente me contratava, eu trabalhava só em planejamento, né? Eu vinha da engenharia, área financeira, planejamento, orçamento. E o cliente me contratava para ajudar na aposentadoria e ele escondia as contas de mim. E quem trabalha na área financeira tem uma aptidão muito grande com números e relatórios, né? Você não tá fechando então, não essa fecha. conta. Você bate o olho, é muito fácil, né? Alguém que tem a prática ali. E eu dizia assim, mas não tem nenhuma outra conta bancária? Não tem um outro cartão de crédito que você não trouxe a fatura? Então, é um tabu mesmo na vida adulta. E é um assunto que precisa ser cuidado. 70% da população brasileira é endividada. E mais da metade dessa população é inadimplente, né? Então, e a gente tem um sistema no Brasil de alimentação do crédito, né? O que alimenta mais essa situação desastrosa. Então, é um assunto que precisa ser cuidado na fase adulta, né? E as famílias, os casais, eles precisam conversar sobre o tema, ter um dia da reunião familiar ali, da conversa, né? Quando eu vou fazer uma palestra de educação financeira para um público adulto, eu tive outro dia ali falando com servidores públicos, né? Era um auditório bem grande. Com certeza, não preciso perguntar, mas 70% daquele auditório está endividado. 70% está com problema, né? E isso causa muitas questões de saúde mental, muitas questões de problemas de relacionamentos, até de desandar nos comportamentos morais, né? Porque a pessoa começa a tentar achar outros atalhos para compensar a situação difícil que ela se encontra, né? Então, é um tema relevante que não pode ser negligenciado. E hoje, olhando, Ana, para tua filha que está super bem encaminhada, o que você acredita que você fez corretamente e o que você talvez poderia ter feito diferente agora com todo o conhecimento e experiência que você tem? Eu acho, Baza, que eu fui uma mãe exigente, né? E a minha filha, eu só tenho orgulho dela. Então, se eu errei, ela se superou, sabe? Mas nós somos os acertos e os erros dos nossos pais, né? É verdade. A minha filha, ela vai se formar em medicina esse ano pelo Einstein, né? Eu tenho muito orgulho, é uma pessoa muito generosa, muito inteligente, muito equilibrada. Ela realmente não me dá trabalho, muito independente também, né? Eu acho que eu teria sido menos exigente com ela no resultado, que é o que eu digo hoje nas palestras, né, nos meus atendimentos a pais. Eu teria sido menos exigente e mais reforçadora nas habilidades dela. Eu acho que eu poderia ter... Reforço positivo. Reforço positivo, Eu acho que eu poderia ter colaborado mais. Eu sempre estava estressando para a próxima meta, né? E eu acho que eu poderia ter aproveitado mais o percurso. Mas isso é engenheiro de obra pronta, né? E pensando agora no tamanho da transição que você fez, Ana, como você vê o impacto dessa transição de carreira na sua identidade profissional, mas também pessoal? Ai, total, Baza. Eu acho que foi uma Ana Paula bem mais humanizada hoje. O meu jeito de raciocínio lógico da engenharia, ele me jogava para esse formato do resultado, né? Que foi o formato que eu usei com a minha filha também. E hoje, estudando a psicologia, eu me aproximei muito mais do olhar humano. E eu acredito que isso me desenvolveu nos meus relacionamentos familiares, no meu relacionamento com amigos e na minha atividade profissional. E no mundo que a gente vive hoje, é uma habilidade que ela não tem mais como não existir, né? Se a gente não tiver essa aproximação da razão e emoção, esse equilíbrio do resultado e do humano, empresas não existirão, né? Conselhos não conseguirão implementar suas estratégias, líderes não vão conseguir os objetivos que querem. Então, eu vejo hoje uma faceta minha que me agrega muito na vida, assim. Eu realmente fico feliz de ter conseguido ir por esse caminho, mas ainda não cheguei, eu sou uma aprendiz aí, né, da trajetória. E Ana, dentro dessa evolução, como é que o conceito de sucesso evoluiu ao longo da sua vida?
Então, Baza, essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque o que que é sucesso, né? Eu acho que sucesso hoje, ele está muito ligado à contribuição, ao impacto, na minha forma de ver, né? Ao impacto que você tem na sociedade, ao uso das suas habilidades. E isso foi até objeto do meu estudo, da minha dissertação de mestrado em psicologia lá na USP. Eu fiz um levantamento, uma pesquisa, que a gente colocava reforçadores, né? O que que as pessoas buscavam. Então, tinham quatro elementos ali: o status, a remuneração, as habilidades, você ser recompensado por estar exercendo alguma habilidade, ou a contribuição. E era um estudo de impulsividade e autocontrole. Então, quem eram as pessoas que tomavam as decisões melhores, né? As de mais longo prazo e de maior magnitude? De quais reforçadores davam esses resultados? E as pessoas mais ligadas à contribuição e mais ligadas às habilidades são as pessoas mais autocontroladas do que aquelas que buscam status e buscam uma remuneração. E eu acho que esse meu Ou conceito... seja, mirar no processo é muito mais importante do que mirar especificamente só no resultado. A gente vê tudo isso como resultado, né? Então, você ter a contribuição é um resultado, contribuição à sociedade. Você sentir satisfação do uso das suas habilidades é resultado também. Uma sensação de autonomia, de liberdade, é um resultado em si, essa satisfação. Você ter status é outro resultado, você ter dinheiro é outro resultado. Todos são resultados. Qual que você te interessa mais? Se você é mais interessado no resultado de ganhar dinheiro e no resultado do status, você provavelmente vai tomar decisões mais impulsivas ao longo da sua vida do que aquelas pessoas que são mais ligadas na sua própria sensação de autoestima e realização e na sua própria contribuição. E com isso, essas pessoas ganharão mais dinheiro e talvez terão mais status também. Então, são todos resultados. A diferença dos reforçadores é que o dinheiro e o status são reforçadores generalizados. Eles servem para muita coisa. Então, você ganhar dinheiro, ele te dá prazer, ele te dá poder, ele te dá segurança, ele te dá várias relações. Então, ele é um reforçador secundário, né? Ele vem depois. Ele é resultado do primeiro reforçador, né? Mas ele é generalizado. Então, a pessoa que fica no reforçador generalizado, assim como no status também é generalizado, o reforçamento social, ela perde a essência do primário. E com isso, ela se desconecta da sua própria essência. E aí, quando os casos mais difíceis de trabalhar, você perguntou de adultos, né? Os casos mais difíceis que eu peguei no meu consultório de trabalhar adultos são aquelas pessoas extremamente ligadas ao reforçador dinheiro. Essas pessoas, elas têm muita dificuldade de enxergar onde que elas querem estar na carreira, por que elas estão trabalhando, qual é o significado da vida. É ligado muito ao status. Ou ao status também. Dinheiro ou status, que são reforçadores generalizados. Eles são secundários, né? Eles são o desdobramento do reforçador primário, daquele reforçador seu de origem, que é a sua essência e é o senso de contribuição com o mundo. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas quando você ia contratar alguém para o seu time? Eu gosto de fazer uma pergunta, eu gravei até um videozinho lá no TikTok, tá? E é um videozinho que viralizou organicamente, assim, achei bem interessante. Eu falo assim, por que você gostaria de trabalhar nesse projeto, nessa empresa? É uma pergunta muito simples, né? Mas qual é a métrica que eu tenho para observar, né? A pessoa vai dar a resposta pelo dinheiro, pelo status, pelas habilidades ou pelo senso de contribuição. E lá no videozinho eu oriento, olha, quando você tiver essa pergunta, você entra no site da empresa, veja qual é a missão da empresa, quais são os valores, o que a empresa faz, como ela contribui com o mercado, pensa nos seus talentos, é o que eu falo no vídeo, né? Pensa nos seus talentos, pensa no que você quer contribuir na vida e com aquela empresa e como é que você explica a junção dessas coisas, né? Como é que você usa os seus talentos para contribuir com aquela missão da empresa. Eu falo isso no vídeo. Aí tem os comentários embaixo. Por isso que ele viralizou, de tantos comentários, né? Legal. Eu trabalho pelo dinheiro. Eu trabalho só para fazer... Não, o que eu respondo eu preciso sobreviver, né, cara? Eu tenho que trabalhar para isso. Então, é divertido. Mas é a diferença das... E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Eu sou muito ligada a comportamentos éticos, né? Para trabalhar comigo.
Não para eu trabalhar no meu consultório, mas comportamentos éticos e ao compromisso. E o compromisso é um pré-requisito para eu trabalhar no escritório também. Uma pessoa que não está comprometida a melhorar, ela não precisa saber por onde melhorar, nem conseguir, mas ela tem que estar com o compromisso de tentar. Então, E quando as pessoas não gostam de você, normalmente, no ambiente de trabalho, qual é o motivo? olha, Baza, eu sempre fui muito ligada à performance, né, e a resultado. E isso e fez sempre as coisas com muito exagero até em fazer bem. E eu acho que é uma questão de um perfeccionismo, que o perfeccionismo, ele não é, ele às vezes é um comportamento tóxico, né, ele não é muito bom. E isso vai te dando resultados, mas te coloca num patamar de distanciamento das pessoas, né, e você perde a conexão. Então, acho que pessoas que não gostam de mim, talvez são pessoas, em algumas situações, né, que me olham como uma pessoa que entrega muito, que se colocou num patamar muito bom, mas olha os tombos que eu levo, as pingas que eu tomo e não olha os tombos, né. Mas eu acho que essa questão até de se colocar também no pitch, né, como eu entrego isso, eu faço aquilo, que é uma estratégia de se vender e de se promover, mas isso feito de uma forma muito exagerada te distancia. Acho que eu tenho aprendido a reduzir isso, mas é ainda um desafio para mim, porque foi um repertório que eu adquiri para sobreviver dentro da minha história de vida, né? Mas que me leva a um distanciamento das pessoas. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Eu tenho uma boa pergunta para. Eu gostaria de saber o que é que você ensina o seu filho para que ele seja contratado por você lá no futuro. Olha, você sabe que essa é a pergunta que eu me faço todos os dias, né? Mas tem algo que para mim é muito forte e talvez às vezes eu tenha até o cuidado de não exagerar, que é sobre o não desistir. E é incrível que nessa idade de 5 anos, puxa, você quer colocar em esporte, você quer que muitas vezes a gente, numa brincadeira, você percebe que é muito fácil desistir. E a reflexão que eu tenho que a vida só vai te colocando em situações mais difíceis, que também vai ser muito fácil desistir. Então eu fico tentando colocar muitas histórias para ele sobre o porquê não desistir. Eu acho que até contei isso em alguns dos episódios. Uma das ferramentas que eu mais venho utilizando para contar histórias para o meu filho é o ChatGPT. Que eu crio todo o enredo ali, não, a história da escola dos super-heróis, que ele gosta dos super-heróis, me traz um episódio para eu contar à noite na cama dele, ele tem só 5 anos, sobre não desistir. E é incrível como o ChatGPT é extremamente potente e me dá muito sobre essa dinâmica. Só que, por outro lado, eu estou falando sobre o não desistir, que para mim é algo muito forte, também vem da minha criação. Eu vou anotando uma lista agora de vários temas que eu quero que o ChatGPT construa, né? Então tem sobre respeitar os mais velhos, sobre honrar a palavra, sobre valorizar quem te dá uma oportunidade. Agora, tudo isso na teoria é maravilhosa, né? Na hora que você tá ali naquele dia a dia, que o sangue esquenta também, e aí você quer explodir, e aí você olha assim dentro dessa dinâmica aqui. Então são situações e ao mesmo tempo, abrindo o coração aqui, né? Como também essas crianças que são muito inteligentes te colocam em cada cilada, né? Uma das coisas que eu venho tentando trabalhar com ele é dele não ser uma pessoa que reclama. Isso para mim é inadmissível, assim, eu não gosto. A Fernanda tá comigo já há mais de 20 anos, ela nunca me viu reclamar. Ela fala assim, é estranho, isso é ET, mas para mim isso é importante para direcionar para o lugar certo. E eu passei uma situação esses dias que eu tô sempre, não reclama, olha só, a gente tem uma família maravilhosa, a gente tem saúde, puxa, você tá sempre brincando, não falta nada, olha o lado positivo, olha o lado positivo. E aí, esses dias, eu olhei pra ele e falei assim, olha, eu tô muito triste com você por causa desse comportamento que você fez. E aí ele me respondeu, papai, olha o lado positivo, a gente tem saúde, a gente tem uma boa causa, por que você vai ficar triste com isso, né? Mas é da inteligência das crianças nessa dinâmica. Muito bom. E Ana, chegamos agora no momento Dona Ângela, complete a frase, eu sou esquisita por quê? Baza, eu não como nenhuma comida que tenha alho cru, mas eu realmente me passo mal com alho, né? Mas isso me coloca no lugar de esquisitice, porque a maior parte da culinária usa o alho. E aí vai no restaurante, tem alguma questão que a pessoa espera lactose, intolerância? Não, eu não como alho. Aí vai na casa de alguém, tem alguma preferência? Não, eu não como alho. Não conta mais que eu não como alho, eu me viro, depois eu vejo o que eu faço.
E qual a maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Ai, teve uma situação logo no início da minha carreira, estagiária, que eu tinha que me pedir para passar um fax. Olha só, né? A tecnologia já evoluiu. Mas eu tinha que passar um fax, eu nunca tinha visto uma máquina de fax na minha vida. Aí foi um gerente lá, ele foi muito legal comigo, ele foi me ensinar a passar. Aí coloquei o papel, né? Toda lá, caprichando, botei o papel assim, aí o papel foi indo embora. Eu falei, aí eu fui vendo o papel, a máquina engolindo o papel, eu falei, meu Deus, eu não tirei nenhuma cópia, e agora? O documento. Aí, nossa, eu não tinha meme na época, né? Mas virei Virou assim. piada. Piada. Você achava que o papel ia pelo fio, assim, ele. O papel saiu do outro lado, 2 segundos depois, né? Coisa de estagiário, né? E Ana, caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação pode jogar que você brilha? Ajudando as pessoas a se desenvolver, ensinando. Essa atividade que eu faço, Baza, é o meu lugar de potência, eu me encontrei nela, sabe? Ajudando o desenvolvimento humano. E aí, nesses temas que eu tenho mais afinidade, né? Carreira, orientação profissional, saúde mental e atitudes conscientes. É o meu lugar de potência aí. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Eu acredito que é a atitude de doador. Eu falo muito sobre a doação, inclusive, não é comum na educação financeira a gente ouvir isso, né? A doação. E eu acredito, eu sou da linha do Adam Grant, né? Que tem aquele livro Dar e Receber. Tanto a doação em dinheiro quanto a doação da atitude da pessoa perante a vida de se doar é uma atitude vencedora. Porque o sucesso, Basa, ele tá no outro. Ele não tá em você. E quando você luta pelo seu próprio sucesso, e aí a gente volta àqueles reforçadores, né? O próprio sucesso, ele tá muito ligado ao dinheiro, ao status, né? Aquelas reforçadores que são para você se desconecta com a essência humana que é de contribuir e se relacionar. Então, eu acho que a busca pelo sucesso por ele mesmo, que é quando a gente diz por ele mesmo, se refere a poder, status e dinheiro, tira do ser humano o senso do olhar pelo próximo, né? E isso desequilibra, inclusive, a vida financeira. Por que uma pessoa que pratica a doação, ela é mais equilibrada financeiramente? Porque ela consegue se desprender do autocentrismo, praticar no presente o desprendimento daquilo que ela precisa cuidar de outra pessoa. E com isso, ela vai ser melhor poupadora, porque ela vai cuidar de outra pessoa, que é ela mesma, amanhã. Traz uma responsabilidade maior, inclusive, né? Por aquela sobra, se não tiver, você não vai conseguir contribuir com ninguém. Exato. É a matemática, aí é onde a matemática não é da engenharia, né? É a matemática emocional. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses? Seja em conhecimento ou habilidades? Eu tô trabalhando há bastante tempo, e eu acho que eu venho intensificando nos 12 meses, trabalhar a minha vulnerabilidade. Essa questão mesmo do perfeito. Eu trabalho em terapia, eu sou terapeuta e faço terapia. Porque eu preciso me abrir mais à vulnerabilidade. Esse modelo o repertório tão forte que eu ganhei, né, do perfeccionismo, do resultado, da entrega, acaba criando uma armadura, né, de desconexão comigo mesma. Então, eu venho trabalhando bastante a minha vulnerabilidade na prática, assim, e lendo sobre isso. Estou lendo Brené Brown agora, né? Poxa, mas isso é algo dificílimo em muita gente, né? Eu também tenho bastante dificuldade com isso. O que você aprendeu de técnica até agora, ou de ferramentas, exercícios para conseguir exercitar? Correr um pouco mais de risco de exposição, sabe, Basa? E para isso, não é exatamente uma técnica, mas é colocar em prática a tentativa. E eu fui falar, essa semana eu fui falar no Human in Finance, um evento enorme de mulheres, maravilhoso da área financeira. Eu era a mediadora de um painel bem importante, assim, com mulheres brilhantes que estavam ali comigo, e eu tinha que me apresentar através da minha carreira. E me pediram para falar, era sobre violência patrimonial, violência doméstica, né, a gestão financeira da mulher. E como que esse tema atravessa a sua vida. E eu tenho o que eu contei ali, não vou contar aqui, né, vou pegar outro episódio, mas eu falei, falo ou não falo? Começo falando sobre isso ou não falo sobre isso, né? Vou me expor, vou falar de coisas que doem na minha vida, para pessoas que eu nunca vi, né? E eu falei, eu contei. Você decidi contar. E muitas pessoas vieram me agradecer. Depois que eu saí, eu me senti fragilizada, sabe? A sensação, ela foi ruim para mim. A primeira sensação. Porque eu falei, nossa, por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito. Toquei num lugar de dor meu que não devia, né? E depois as pessoas vieram agradecer tanto e tão emocionadas e se conectaram tanto comigo que foi aí que veio o reforçador, né? Não, tá certo, esse é o caminho, eu devo continuar.
Então, a técnica é praticar. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento, Ana. Como é que você se mantém informada e se desenvolve? Eu escuto podcasts, Lugar de Potência. Muito bom. O YesCast é muito bom também, Muito viu, bom, Baza? vamos deixar aqui a recomendação. Aliás, fala um pouquinho mais, a gente acabou nas perguntas, você falou tanto dos jovens, mas, puxa, você faz esse trabalho documentando para que as pessoas possam também conhecer mais. É verdade, eu tenho o podcast, o YesCast, que entrevista os jovens, né? E estou entrevistando agora também lideranças para falar sobre essa geração e para que as pessoas se aproximem desse olhar empático do jovem. Esse foi meu objetivo. Vamos colocar o jovem em evidência e deixar que eles falem, né? Eu falo na abertura, aqui é seu lugar de fala. Para que as pessoas, os líderes também escutem e percebam as aspirações dos jovens, como eles falam bem, é muito, muito bonito. Então, escutem também. Mas eu leio jornal, leio livros, né? Estou lendo a Brené Brown agora, e leio muitos artigos científicos. Eu me alimento muito de artigos científicos, porque eu tenho uma base aí que eu gosto da ciência, então tudo que eu faço do meu trabalho eu gosto do embasamento científico. Puxa, você sabe que ler esses estudos, artigos, pesquisas científicas é algo que eu adoro também, e é incrível como esse é um conteúdo que está fora do grande público. Talvez por a gente ter feito mestrado, né, ainda que em áreas diferentes, você aprende o volume de conhecimento documentado e com fatos, dados e pesquisas. E é incrível a quantidade de insights que isso me traz para a vida, não só na área profissional, e está ali disponível, a um clique, né? E hoje, no mundo de tanta fake news, de tanta coisa que você fica se questionando, puxa, você entrar em instituições que estão produzindo tanto conhecimento, eu adorei essa dica. É maravilhoso, é verdade, tá um clique e a gente não acessa, né? Assim, o senso comum não te leva aí. E é só mudar do Google para o Google Acadêmico, né? Exatamente. Então, todos os cliques ali. E talvez tenha um ponto também de ajustar a mente, porque não é fácil ler um estudo acadêmico, porque é uma leitura, muitas vezes, que ela pode parecer chata num primeiro momento, porque tem uma forma de se escrever onde tudo você vai citando o porquê e da onde vem, mas, por outro lado, a hora que você pensa que isso traz um compromisso gigantesco com a veracidade, não tem nenhuma opinião sendo colocada lá, e sim uma menção de fatos e dados, isso faz toda a diferença, inclusive é o que te faz questionar muito a hora que você vê os veículos tradicionais que não têm a necessidade de usar esse formato, como deixa espaço para muita opinião ou para muita falta de verdade em alguns casos. Perfeito. E é por isso que é tão importante a ciência, né? É uma área que no nosso país ela é pouco estimulada, né? A pesquisa científica. Ela traz dados e desenvolvimento na nossa sociedade. E Ana, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Tenho 3 pessoas ótimas aqui que eu adoro. Uma delas é o Edson Rigonati. Ele já veio aqui? Ainda não. Então, ele é uma referência em Venture Capital. É um grande amigo meu. É uma pessoa que eu admiro na física e na jurídica. É uma pessoa que tem uma visão holística da vida, uma visão holística dos jovens, dos investimentos, do mercado brasileiro, das startups. Então, uma pessoa fantástica. Eu indico a Sônia Hess, que é minha mentora lá no Mulheres do Brasil, uma mulher incrível, né? Então, grande empreendedora, já foi referência na revista Forbes ali das pessoas mais influentes, empreendedoras, né, do Brasil. Fez a Dudalina ser o que é. Tem uma história de vida maravilhosa e uma dedicação ao desenvolvimento das mulheres incrível. E uma pessoa que eu falei agora do evento, a Carolina Cavenaghi, que fez o Human in Finance, ela é fundadora da Fin4She, que é uma empresa que cuida de mulheres na área financeira. E ela mobiliza, o tamanho do evento que ela mobilizou, me emocionou. E mulheres da área financeira, do mercado financeiro de todas as áreas, né? Então, de bancos, do corporativo, da área que trabalham em bancos no RH, no marketing, da mesa de operações, empresas de todos os tipos, ONGs do mercado financeiro, mulheres potentes ali, da área financeira, que é uma área com poucas mulheres, e você vê uma reunião tão grande e um estímulo que ela dá ao desenvolvimento desse setor, então, com mulheres. Então... E Ana, a pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, o que é felicidade para você? Felicidade para mim é equilíbrio, é conexão e contribuição. Equilíbrio, porque se eu estou desequilibrada em alguma área da minha vida, eu não estou feliz. Então, toda vez que eu começo, estou exagerando trabalhar, vamos colocar um pouco de descanso, né? Tô menos com a minha família agora, tô cuidando menos da minha saúde. Então, eu fico o tempo todo
buscando, não é que eu consiga, mas eu tenho isso numa meta minha, né? E eu fico infeliz quando eu tô desequilibrada em algum âmbito, né? Conexão com Deus. A primeira coisa assim que eu faço no meu dia é a oração. Eu leio a Bíblia praticamente todos os dias. A minha conexão com Deus, ela é importantíssima para o meu equilíbrio. A conexão comigo mesma, a conexão com as pessoas, com a minha família, a conexão com a natureza. Então, conexão é algo que é muito importante também para mim, né? E a contribuição, porque a contribuição eu fui aprendendo a importância. E aí você vai aprendendo e praticando, e aí você vai vendo o quanto que isso realmente traz uma felicidade muito mais duradoura, né? Porque eu falo com os jovens que eu atendo, a gente escreve uma missão de vida ali, né? Uma das atividades. E eu digo o seguinte, olha, você pode enfrentar um chefe chato, você pode ter uma prova difícil, você pode pegar uma DP, você pode perder um emprego, pode não conseguir construir um relacionamento, mas se você olhar o grande guarda-chuva da sua vida, que é essa missão que você desenhou, você mira nela e vai perceber que tudo isso são obstáculos, mas que tem uma grande meta e uma felicidade a realizar, né? E eu uso isso de guia na minha vida, para minha felicidade. Ana, antes da gente encerrar, tem um presente aqui para você, Opa, um óculos da Calvin Klein. Ai, que o lindo. time da Machon, que são os fabricantes e distribuidores dos óculos da Calvin Klein. Olha, aqui que no maravilhoso. Brasil, separaram esse óculos, olharam o teu perfil aqui, olha lá. Aqui, gente, fala sério. Ficou muito bom, muito bom aqui. Maravilhoso, adorei, obrigada. E pra gente fechar, Ana, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Então, me encontrar nas redes sociais, Ana Paula Ornos com H. Eu tenho meu site também ali, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, onde quiser, né? O YesCast também, o podcast, que tá muito legal, um conteúdo incrível. A minha coluna no Estadão Investidor também, que eu tenho vários artigos ali que eu alimento quinzenalmente de conteúdo. E o que vem pela frente são alguns projetos, mas aqui na área corporativa eu estou desenvolvendo. Então, eu atuo muito com a pessoa física, né? Mas quero fazer essa integração também, sabe? Do meu conhecimento corporativo com o meu conhecimento da pessoa física aí para ajudar também no mundo corporativo. Muito bom, Ana. Adorei. Obrigado por abrir tua agenda, trazer tanto conhecimento aqui pra gente. Tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações. Já vou pedir para todo mundo aqui que já está escutando esse episódio, compartilhe em todos os grupos de WhatsApp. Tem muitos insights, muitas lições aqui que pode levar muito impacto para muita gente. Mais uma vez, muito obrigado mesmo. Obrigada a você, Baza. Obrigada a você que acompanha. Valeu. Até mais, valeu. Este podcast foi editado por Felipe Mux.